Muito bom dia, estamos prontos para mais um programa para si, para alegrar a sua manhã, para lhe trazer também bastante informação acerca dos nossos convidados e dos projetos que movem o seu coração, e é isso que nos faz estar aqui de segunda a sexta sempre com a sua companhia, porque a sua companhia é essencial para nós. Pois é, nós estamos consigo um pouquinho por todo o mundo, através da Curiacos TV, através da internet, consegue-nos sintonizar e estar connosco aqui pelo menos com manhãs durante uma hora, e depois tem uma grelha fantástica da nossa programação da Curiacos TV, onde com certeza que fica sempre muito bem servido. Nós gostamos da sua companhia, queremos que você fique connosco. Hoje vamos falar acerca de beleza, não é? Vamos falar acerca de micropigmentação, vamos falar acerca de aquelas coisas fantásticas que muitas vezes nós gostamos de fazer para ficar ainda melhor do que estamos na nossa cara, e vai ser um programa certamente do seu agrado. Se tem um projeto e gostaria de vir aqui amanhã, nós temos todo o gosto em recebê-lo. Poderá fazê-lo sempre pelos nossos meios de comunicação, que vão sempre passando em rodapé, mensagem privada no Facebook, pelo nosso e-mail, manhãjatv@gmail.com, ou mesmo através do nosso contacto telefónico. Se ele é importante para si, ele é importante para nós, e nós queremos que você também esteja aqui e também traga o seu projeto para dar a conhecer ao mundo. É um gosto estar consigo. Nós voltamos já para a conversa com a nossa primeira convidada de hoje. A nossa primeira convidada e única, é verdade. Hoje vamos ter uma conversa super interessante com a nossa querida Tayla Lompa. Ela é esteticista e ela vai nos falar um pouquinho acerca do seu espaço, acerca de como é que tudo começou, porque é sempre importante nós conhecermos quem está por trás dos projetos. Os projetos são sempre muito importantes, mas quando nós conhecemos quem está por trás do projeto, dá sempre outro significado, dá sempre outro alento, e nós gostamos muito de conhecer a pessoa, as pessoas que fazem esse projeto andar para a frente, que vibram, não é? Porque têm sempre mensagens super espetaculares e que nós podemos aprender com elas. Bom dia, Tayla. Olá, bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Eu que agradeço pelo convite. E a Tayla é brasileira? Sim. Prontos. E está cá há quanto tempo, Tayla? Eu estou aqui há 5 anos, aqui em Portugal, já vai fazer 6 anos para o mês. E gosta de estar aqui? Eu adoro Portugal, amo muito Portugal, sou muito feliz aqui e isso. E tem na sua área, é esteticista, não é? Sim. Aqui, tem o seu espaço e começou já com o seu espaço, também tinha o seu espaço lá no Brasil, ou quando veio para cá é que iniciou a sua atividade como esteticista? No Brasil eu não trabalhava com estética, eu trabalhei 1 ano e meio no Brasil com crianças, não tinha nada a ver com a minha área, e eu me descobri aqui em Portugal. Cheguei aqui, comecei a fazer alguns cursos e me apaixonei pelo mundo das sobrancelhas. E hoje eu tenho meu espaço há 2 anos, mas tudo começou aqui em Portugal. Uhum. E falando um pouquinho acerca daquilo que fez no Brasil, não é? Trabalhar com crianças é um desafio. É muito desafiador, porém muito gratificante. Foi o meu primeiro emprego, foi o meu primeiro trabalho no Brasil, foi com crianças. Gostei muito da experiência, me apeguei muito às crianças. Realmente, assim, é tudo muito lindo, apesar da dificuldade, né? Por cuidar das crianças. Eu trabalhava com crianças de 2 anos. Mas foi uma experiência maravilhosa, que me trouxe muitos momentos bons. Nós aprendemos muito com as crianças. Sim, muito. Não é? E esta área que você descobriu aqui em Portugal, como é que ela começou para si? Era uma área que você já gostava da beleza, não ligava tanto, mas depois mais tarde passou a ligar, não é? Porque geralmente, por exemplo, muitas vezes nós temos várias fases muito interessantes, não é? Na nossa vida, e algumas delas, muitas vezes, às vezes, quando nós crescemos, não é? Temos aquela fase em que somos Maria Rapaz, por exemplo, não é? E depois ficamos um pouquinho mais femininas, não é? E isso é tudo muito interessante. Eu era uma Maria Rapaz, não parece nada, pois não, mas era. Era Maria Rapaz, e depois nós acabamos por mudar um pouquinho. Ou sempre foi aquela área em que você gostava de ver, de saber que podíamos fazer mais com as mulheres? Assim, as mulheres, e não só, porque não é só as mulheres que arranjam as pestanas, as sobrancelhas e ficam bonitas, não é? Os homens também ficam muito bonitos. Hoje em dia, cada vez mais, né? Então, tudo começou aqui em Portugal, como eu falei, mas eu não imaginava trabalhar com estética, só que eu sempre fui muito vaidosa. Desde muito nova, eu sempre fui muito vaidosa. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu tive a oportunidade de ir para a área da estética, e por eu ter essa experiência comigo própria, sempre gostei de arranjar o cabelo, sempre gostei de arranjar as minhas sobrancelhas. Então, foi a partir daí.
por esse autocuidado que eu sempre tive comigo. Então eu pensei, quando surgiu a oportunidade, eu pensei, não, eu já trato de mim, eu já tenho esse hábito. Era a única experiência que eu tinha, era fazer em mim mesma. Então eu fui de cabeça e foi o que deu certo para mim. Já vinha isso da sua mãe, da sua avó, de pessoas da sua família que já faziam isso? Na minha casa, lá no Brasil, que a casa da minha mãe ainda trato por minha casa. Claro. Lá em casa é a minha mãe e eu tenho mais 3 irmãs, ou seja, são muitas mulheres juntas. E a gente não tinha, assim, tantas condições, sabe? De ir ao salão, de fazer coisas assim, pagar para fazer alguns procedimentos. E a gente sempre fazia em nós mesmos. Tem 2 irmãs que gostam de fazer unha, tem a outra que gosta de mexer com cabelo, eu sempre gostei de mexer com sobrancelhas. Então a gente fazia em nós mesmos. Então surgiu daí. A única experiência que eu tenho é mesmo essa. Sempre, desde pequenininha, sempre gostei de arranjar o cabelo das minhas irmãs. Então, eu sempre levei jeito para isso. Mas nunca tinha feito isso profissionalmente. Nunca trabalhei, no Brasil, nunca trabalhei como auxiliar de cabeleireiro, como é de costume. Nunca fiz nada disso. Mas tinha essa sementinha plantada que era isso que a gente fazia entre nós mesmos. Entre eu e minhas irmãs e a minha mãe. E é muito interessante porque, não sei se aconteceu convosco, comigo, por exemplo, aconteceu, de nós estarmos em casa, não é? E a minha mãe estar-se a arranjar, não é? E a gente observava como é que ela se pintava, como é que ela se vestia, como é que ela se mexia, não é? Como é que ela arranjava o cabelo de manhã, não é? E nós vamos ganhando esse hábito, vai ficando ali, não é? Isso, exatamente. E é muito interessante porque depois acabamos muitas vezes por nos habituar, e antigamente as pessoas iam ao salão, ao cabeleireiro, mas não é como é agora, não é? Agora é diferente, mas antigamente fazia-se muito isso em casa, não é? Arranjava-se o cabelo em casa, tratávamos de nós em casa e era muito interessante. Depois, entretanto, ao longo dos anos, a parte da estética tomou um papel muito importante na sociedade. Concorda comigo, Carla? Concordo, sim. As pessoas não tinham muita noção do impacto que a imagem pessoal ela causa, né? Hoje em dia, principalmente, até por causa das redes sociais, inclusive, então a nossa imagem ela causa um impacto muito grande, diretamente no trabalho, no seu cotidiano. Então eu acho que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais adeptas ainda a essa área da beleza, a esse autocuidado, exatamente porque estão se conscientizando que a nossa imagem causa esse impacto mesmo na sociedade. E quando nós pensamos aqui nesta zona, por exemplo, das sobrancelhas, da micropigmentação que também faz, tudo isso tem um impacto muito direto na forma como nós nos vemos, não é? Exatamente. Porque a cara é a nossa moldura, é o nosso rosto, não é? É aquilo que nós apresentamos, é aquilo que nós mostramos, e nós mostramos tudo pela cara, não é? Pelos olhos, pela forma como você olha, pela forma como você sorri, portanto tudo se vê, não é? E a estética tem evoluído bastante, não é? As pessoas têm entendido que é necessário ou que precisam de cuidar um pouquinho mais, não é? Mas a estética no Brasil, em relação a Portugal, é muito mais avançada, não é? Com certeza. No Brasil é tudo mais avançado, eu acho, até pela essa questão de... No Brasil é como se fosse uma obrigação. É uma obrigação você estar bem vestida. A questão dos dentes no Brasil, isso é meio que uma obrigação, você ter tudo. Desde muito cedo, as pessoas já cuidam disso, os pais já colocam isso, sabe? Ali na cabeça das crianças. E também é algo cultural, é muito cultural, né? As brasileiras já carregam essa questão de serem muito vaidosas. Isso daí é geracional. Então, acaba que a estética, sim, é bem mais avançada, porque as pessoas acabam por buscar mais, né? Às vezes até coisas de fora para o Brasil. Então, sim, é bem mais avançada essa questão de tudo, nessa parte da estética é bem mais avançada no Brasil. Como é que surgiu este gosto e esta vontade de ter o seu próprio espaço? Porque uma coisa é nós trabalharmos por conta de outra pessoa, não é? Em que nós vamos aprendendo, não é? Mas depois... há alturas em que às vezes apetece-nos dar um passo diferente, não é? Foi o que aconteceu consigo? O que aconteceu comigo é o que eu sempre falo nas minhas formações, foi que meio que uma necessidade. Eu tive essa necessidade. Quando eu vim para Portugal, eu fui trabalhar na restauração, passei 3 meses trabalhando na restauração. Então eu recebi uma oportunidade de trabalhar num centro comercial.
Eu não tinha experiência, como eu falei, eu não tinha experiência, mas eu tinha essa necessidade tinha esse anseio, essa vontade de crescer, de me encontrar em uma área, porque se me perguntassem, Thalia, onde você quer estar daqui a um ano? Eu não tinha muito propósito. Então, quando eu recebi essa oportunidade, eu fui para esse centro comercial, trabalhei durante 2 anos. E centro comercial, temos ali aquelas dificuldades de horários, e eu tinha uma filha pequena que na altura tinha 5 anos. Então, eu tinha essa dificuldade de gerir os horários. Então, chegou um momento que eu saí do centro comercial, fui trabalhar em um gabinete alugado, já melhorou bastante, porque eu já tinha uma flexibilidade de horários, era mais rentável para mim. E eu sempre tenho isso comigo, que a gente precisa crescer, a cada ano a gente precisa estar melhor. Eu tenho metas anuais, então, assim, a cada ano eu quero estar melhor. Então, eu pensei comigo, eu cheguei aqui, eu trabalhei em restauração, depois eu saí, fui procurar uma evolução na minha área, onde eu me encontrei, saí ali de um contrato, de um ordenado fixo, fui para um espaço alugado, depois surgiu uma oportunidade, porque eu sempre estive muito atenta às oportunidades, surgiu a oportunidade de alugar, arrendar um espaço só meu. Então, mesmo com medo, eu fui, mas eu sabia que era algo para crescimento. Isso foi inevitável. Eu sempre fui muito constante com as coisas. Fui com medo mesmo e, graças a Deus, deu tudo certo. Sempre tive muita fé em Deus, deu tudo certo. Hoje eu estou no meu espaço, hoje eu tenho os meus procedimentos que eu faço no meu estúdio, tenho também a colaboração da minha irmã, que também, hoje em dia, ela veio para cá, já está há 6 meses aqui em Portugal e colabora ali comigo no estúdio, faz os procedimentos dela também e está tudo indo bem. E eu achei muito interessante aquilo que falou, que muitas vezes as pessoas pensam que nós acordamos hoje, temos uma ideia e amanhã já estamos lá. Mas não é assim, não é? Muitas vezes nós temos que trilhar vários caminhos até lá chegar, não é? Exato. Fazer várias coisas até chegar onde nós desejamos, mas sempre com aquilo que a Thalia falou, que é nunca desistir dos seus sonhos, não é? Portanto, embora haja necessidade, e hoje em dia muitas vezes a grande parte das pessoas tem que o fazer assim, não é? Tem que trabalhar em outras coisas, sim, até estar realmente numa coisa que realmente lhe dá gosto, lhe dá prazer, mas tudo o que nós fazemos devemos fazer sempre com gosto. E por isso, quando nós pensamos que estamos a fazer algo que faz a diferença na vida das pessoas, é diferente, não é? Quando nós sabemos que podemos chegar longe, contagiando as pessoas que estão à nossa volta, porque tem uma filha pequena, não é? Sim. Ainda não é crescida, não é? Ainda é pequenina, já está a dar os passinhos, mas já é crescida, mas ao mesmo tempo você também trouxe esperança para quem estava consigo. Exatamente. E eu digo que a minha filha, ela é minha fonte de inspiração. Eu digo que ao mesmo tempo que ela é meu ponto forte, ela é meu ponto fraco. Eu acho que toda mãe pensa assim. E aqui em Portugal eu passei aqui esse tempo todo, foi praticamente sozinha, só eu e ela. Como eu falei, a minha irmã chegou junto com meu cunhado tem 6 meses. E foi só para somar na minha vida, mas eu passei um tempo aqui sozinha com ela. Então eu senti essa necessidade, eu olhava para ela e eu pensava, tudo começou porque eu precisava de tempo com ela. Então eu precisava dessa flexibilidade de horários, então foi tudo por ela. E então foi uma coisa puxando a outra. Eu tinha flexibilidade de horários, depois eu falei assim, não, agora eu preciso de uma renda maior para poder aproveitar com ela. Então, eu tô sempre dando alguns passos, mas tudo respeitando o meu processo, mas pela minha filha, por mim, pela minha família que está no Brasil, e sempre avançar. E esta área da micropigmentação, entrando já um pouquinho dentro do tema de hoje, sim, porque eu acho que é sempre importante esta primeira abordagem, e conhecer as pessoas é extremamente importante, faz toda a diferença, não é? Como é que é o dia-a-dia no seu estúdio? Eu trabalho por marcações, as pessoas hoje em dia já me seguem através das redes sociais, então elas fazem as marcações através das redes sociais, através do WhatsApp, tá tudo disponível nas redes sociais. E no estúdio eu faço micropigmentações no estúdio, faço design com rena, faço a brow lamination, que é uma técnica nova, faço também o design normal, faço o trading, que é a linha,
depilação no rosto inteiro. Temos também mais alguns serviços no estúdio, que é a minha irmã que faz esses serviços, que é o Peeling Hollywood, fazemos remoção de tatuagens, remoção de sobrancelhas. A minha irmã também trabalha com marketing, né? Ela que faz aí toda a parte do marketing das minhas redes sociais. E no estúdio, também temos formações também no estúdio, né? Já ano passado eu iniciei com as formações, né, de design de sobrancelha com rena. Futuramente vamos ter também a formação de micropigmentação, técnica Shadow, que é a minha especialidade, que é a micropigmentação. E é incrível, tem sido incrível essa experiência de empreender em outro país principalmente. Esse é o nosso dia a dia. E falando um pouquinho dentro desta parte, há pouco falou do design com renda, certo? Com rena, isso. Ok, o que é isso? A rena, ela é um pigmento natural que é feito uma mistura. A gente faz o design de sobrancelha, faz a aplicação da rena e deixa agir por alguns minutos. E a finalidade da rena é definir as sobrancelhas, preencher as falhas, e ela tem durabilidade aí de 10 dias, dependendo da pele. Então, para quem deseja, normalmente as pessoas procuram quando vai para algum evento, vão fazer alguma coisa e querem um resultado natural e não querem nada muito duradouro. Então, elas optam pela rena, porque a rena deixa um design mais bonito, deixa uma sobrancelha mais preenchida, preenche ali aquelas falhinhas desejadas e tem uma sobrancelha bem bonita, bem alinhada por 10 dias. E como é que a Tayla sabe qual é o tipo de sobrancelha que fica melhor? Eu gosto sempre de transformar as sobrancelhas, entretanto, eu gosto de respeitar o que a cliente traz de natural. Eu acho que esse aí é o segredo. Então, eu sempre pergunto para a cliente o que ela espera desse atendimento, o que ela espera desse procedimento. Então, de acordo com o que ela me diz e de acordo com o que eu, como profissional, vejo, eu junto isso e entrego um bom resultado. Se ela fala para mim, Tayla, normalmente elas chegam para mim e falam assim, Tayla, eu quero a minha sobrancelha como as suas. Aí eu falo, olha, nós somos únicos, cada um tem os seus traços. Então, eu uso isso como uma referência e entrego o resultado que ela espera. E quando nós pensamos aqui nessa parte, muitas vezes o povo português, por norma, gosta das coisas mais simples, não tão exageradas, não é? Sente que é um pouquinho... sente alguma dificuldade em se aproximar daquilo que o cliente deseja? Não, eu não sinto, porque eu, como profissional, preciso ter uma sensibilidade nesse sentido, de respeitar mesmo o gosto de cada um. E eu tenho comigo, eu sei que as portuguesas, elas têm um perfil e as brasileiras, no caso, elas têm um outro perfil. As brasileiras gostam de sobrancelhas um pouco mais marcadas, um pouco mais arqueadas. E as portuguesas gostam de algo mais natural. Então, eu acho que o que me torna uma boa profissional é eu ter esse olhar e saber identificar isso e respeitar, né? Essas diferenças, de respeitar o gosto de cada um. E hoje em dia eu gosto de trabalhar com algo mais natural. Talvez porque eu esteja aqui já há um tempo, então eu gosto de trabalhar com algo mais natural. E também é o que está na moda, né? Hoje em dia o que está no auge, até mesmo no Brasil, as pessoas já estão aderindo mais a essa pegada mais natural, essas sobrancelhas mais volumosas. Então é fácil introduzir isso nas clientes. Eu não tenho dificuldade de identificar isso nas clientes. Muitas vezes nós temos o hábito, ou neste caso, um mau hábito, de mexer nas sobrancelhas, não é? Quando nós às vezes queremos, porque achamos que as sobrancelhas estão assim um bocadinho... não estão tão bem como nós queríamos, não é? Às vezes nós temos assim uma tendência de tirar assim algumas coisas que não devemos, mas para fazer um bom design de sobrancelhas, para termos as sobrancelhas corretas, não é? Porque há umas que têm falhas, outras não têm, não é? Portanto, elas são todas diferentes e únicas, conforme a Tayla disse, devemos sempre recorrer a um profissional. É muito importante, eu sempre falo para as minhas clientes, a pinça em casa é inimiga de vocês. Eu digo isso por experiência própria, porque antes de trabalhar com sobrancelha, antes de entender a importância, eu também fazia isso, eu também de vez em quando dava uma picadinha ali nas sobrancelhas e acabava por estragar o design, acabava por errar. E é muito comum que isso
que isso aconteça, mas eu sempre indico para as minhas clientes, por acaso as minhas clientes, elas são bem certinhas, de 3 em 3 semanas, elas vão até estúdio, elas fazem o design, porque às vezes é complicado, às vezes acontece um evento de última hora, a pessoa vai lá, faz e erra o design. Isso acontece muito, mas na maioria dos casos, minhas clientes são tudo certinho, elas vão de 3 em 3 semanas arranjar as sobrancelhas. E quando chegam esses casos para mim, de que erraram o design, que tiraram a marcha, tiraram a mesa, a gente tem um protocolo de reconstrução, né? Que é fazer todo o mapeamento e construir ali essa sobrancelha que foi estragada. E esse tempo de construção, quanto tempo é que demora mais ou menos? Qual é o tempo? Assim, depende muito do crescimento, né? Do pelo de cada cliente. Tem clientes que com 2 semanas, 3 semanas, tem bastante pelo e já preenche a sobrancelha toda. Tem gente que leva mais tempo. Infelizmente, tem pessoas que demoram muito para os pelos crescerem. Então, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência. Então, dependendo da gravidade que ela estragou as sobrancelhas, vai ter que esperar aí durante uns 3 mesinhos para a gente poder recuperar essa sobrancelha novamente. Falando em micropigmentação, o que é que consiste a micropigmentação? A micropigmentação, ela é uma implantação de pigmento na pele com agulha. A micropigmentação ela é implantada na primeira camada da pele. As pessoas associam muito a tatuagem porque lembra mesmo uma tatuagem, só que o que difere é que a tatuagem ela é implantada numa profundidade maior da pele, por isso que é para sempre. A micropigmentação ela é numa camada muito superficial da pele, tendo a durabilidade de 12 meses, a micropigmentação, porque antigamente faziam-se muito aquela micropigmentação bem marcada, com pigmentos mesmo de tatuagem, com máquina de tatuagem, com a implantação muito profunda. Por isso que hoje em dia a gente vê pessoas com aquelas sobrancelhas com alteração de cor, aquelas sobrancelhas já que não sai mais. Então essa é a diferença, a micropigmentação ela é feita para sair. Ela tem a finalidade de definir o design, é como a rena, tem a finalidade de preencher as falhas, definir, deixar um design mais bonito, deixar uma sobrancelha mais preenchida. A diferença é o modo de fazer, que a micropigmentação é implantando o mesmo pigmento com uma agulha, e a durabilidade. A durabilidade, a pessoa que faz micropigmentação, na técnica correta, no tempo correto, tem as suas sobrancelhas aí para 1 ano. E falando, temos as sobrancelhas também, mas também temos os lábios, não é? Sim. A micropigmentação também se faz nos lábios? Fazemos sim a micropigmentação. E é incrível a micropigmentação labial. Eu sou apaixonada nessa técnica porque eu acho que devolve muita autoestima. Eu acho que traz uma diferença assim grande, mas sempre lembrando que a micropigmentação labial, eu recebo, às vezes, pessoas no meu estúdio querendo, eu quero uma cor de batom, eu quero... E a micropigmentação labial, ela é muito natural. Então, ela precisa ser implantada na camada correta também do lábio. Ela tem uma durabilidade um pouquinho maior que a micro de sobrancelhas. Então, ela devolve ali aquele ar de saúde para os lábios. Então, eu gosto muito da técnica de micropigmentação labial também. Eu sou suspeita para falar, inclusive. Porque... Por que as pessoas recorrem à micropigmentação labial? Normalmente, as pessoas que procuram esse procedimento é porque tem os lábios com uma cor, né? Que não tem uma cor uniforme nos lábios, né? Tem os lábios às vezes mais escuros, não tem muita definição no contorno dos lábios, tem pessoas que têm aquele lábio bem pálido, então elas desejam trazer uma cor. Então temos 2 questões, tem as pessoas que desejam neutralizar os lábios, que é tirar ali aquele aspecto mais escuro, tem gente que tem os lábios mais arroxeados, então a gente devolve a cor de dentro dos lábios para fora, para ficar mais harmônico, para ficar mais uniforme. E tem aquelas pessoas que querem mesmo colocar um pouquinho mais de cor, que tem os lábios um pouquinho mais pálidos, elas querem mais cor. Então tem para todo gosto. E quando esse procedimento é feito, dá para qualquer idade? Qual é a idade mais ou menos em que é aconselhável fazer a micropigmentação labial? A partir dos 18 anos. A partir dos 18 anos, porque é um procedimento mais invasivo, então é indicado fazer mesmo a partir dos 18 anos. E quem é que recorre mais ao procedimento labial? É os homens, é as mulheres? Ainda, as mulheres ainda recorrem mais a esse procedimento, mas já temos muitos homens
que vem em busca desses procedimentos. E isso é uma coisa que é feito numa primeira sessão, chega? Ou é consoante a pessoa? Ou é necessário mais algumas sessões para que aquilo fique exatamente como a pessoa quer? A micropigmentação de sobrancelhas ela é feita no primeiro procedimento. Depois de 30 dias é recomendado o retoque. Não é obrigatório, mas é recomendado. Por quê? A primeira aplicação ela é feita de uma maneira leve, porque eu preciso conhecer a pele da cliente, eu preciso identificar como que essa pele vai receber esse pigmento, como que vai correr após a cicatrização. Então, após a cicatrização, pode ser que a cliente venha com algumas falhas nas sobrancelhas. Então, é recomendado sim um retoque após os 30 dias. Depois que fez esse retoque após os 30 dias, tá ótima a sobrancelha, a cliente só vai voltar daqui a 1 ano para fazer esse procedimento de novo. A micropigmentação labial da mesma forma, entretanto, o período de um procedimento para o outro é de 60 dias, porque o lábio, parece que não, mas o lábio demora um tempinho a mais para poder cicatrizar. Boa. E aí temos que ter certos cuidados. Sim. Eu sempre indico, eu sempre mando no WhatsApp das clientes, né? Eu mando as fases da micropigmentação, falando de sobrancelhas. Eu mando as fases da micropigmentação e eu mando os cuidados também. Eu sempre indico para as clientes que não passar a mão suja, porque os poros vão estar abertos, não pegar sol, não tomar banho de água e mar nos primeiros 15 dias. Eu não indico fazer o uso de nenhuma pomada, nem vaselina, nem biafim, nada disso. Por ser um procedimento muito superficial, por ser um procedimento ali muito leve, não tem necessidade de usar nenhum creme cicatrizante. Eu apenas indico para quando estiver criando aquelas crostinhas, que alguns casos cria ali aquela casquinha da cicatrização, então eu sempre peço para elas passarem um algodãozinho úmido, de maneira que limpe, de maneira que fique molinha essas crostinhas para irem caindo naturalmente. E na questão da micropigmentação labial, os cuidados é limpar bastante e hidratar com um batom específico. E beber bastante água, porque é impressionante como que a cor da micropigmentação labial altera com o consumo de água. Então, quanto mais água, quanto mais hidratado você tiver, mais bonito vai estar os seus lábios após a micropigmentação. Isso é muito importante, não é? Porque a hidratação faz tudo, não é? Sim. É essencial. E falando agora acerca de alguns procedimentos que falou há pouco, falámos da micropigmentação, falámos também do outro, mas daquele da rena, mas também tem vários. Sim, fazemos o threading, que é a linha. Muitas pessoas gostam de tirar ali, remover todos esses pelinhos do rosto. Então, eu também faço esse procedimento e tiramos o buço também. Chama-se Threading? Threading. Isso, que é a famosa linha, né? Então, eu faço ali essa epilação egípcia no rosto inteiro, nas sobrancelhas, buço e no rosto. Epilação egípcia, por que o nome? É porque é egípcia, porque veio de lá mesmo, a técnica. Então, só que daí, muitas pessoas conhecem como, vocês fazem a linha? Tipo, não conhecem os nomes técnicos, mas é tudo a mesma coisa. Okay. E temos também a remoção de tatuagens, temos remoção de micropigmentação, como eu falei, muitas pessoas que fizeram micropigmentação há um tempo atrás, né? Infelizmente, ali com algumas técnicas que já não se usam hoje, então tem uma tatuagem ali nas sobrancelhas, então a gente faz esse procedimento também de remover. Então muitas pessoas nos procuram para poder remover essa micropigmentação antiga, para poder fazer uma nova, nessa técnica mais atualizada, nesse método mais natural. Nós temos também a remoção de pelos, fazemos também esse procedimento. É a Pri que faz lá no estúdio, muito atenciosa. Antes dela chegar era eu que fazia esses procedimentos, depois que ela chegou ninguém quer mais fazer comigo, todo mundo gostou dela, todo mundo adorou ela, a Priscila é muito simpática. E temos as formações também, que sou eu que ministro as formações. E por enquanto é isso. Por que ensinar o que sabe? Por que ensinar o que eu sei? Isso surgiu de muitos pedidos. Eu comecei a fazer sobrancelha, comecei a divulgar e estavam sempre me perguntando, sempre recebia muitas mensagens no Instagram. Inclusive a minha irmã do Brasil, ela tinha acesso às minhas redes sociais e ela ficava: Thalia, tá na hora de ensinar, Thalia, tá na hora de romper, tá na hora de ensinar porque
tem muitos pedidos, tem muitas pessoas que querem aprender com você, e era isso que eu recebia. Tá, eu quero fazer como você, quero aprender do seu jeito, quero aprender da sua técnica. E tá dando certo. Comecei ali, rompi com esse medo, porque eu não sou diferente, né, das pessoas. Eu tinha muito medo de dar esse passo, de começar a dar formação, porque é algo que requer muita responsabilidade. Mas quando eu rompi com esse medo, graças a Deus tenho alunas aí que já estão trabalhando na área, que já estão... Algumas deixaram os empregos, já estão aí se dedicando somente às sobrancelhas. Isso para mim é muito gratificante, saber que o conhecimento que eu tenho passado para elas tem agregado de tal modo que tem mudado a vida delas, assim como mudou a minha também, porque na verdade esse é meu objetivo, é usar a minha história, é usar o que eu faço para poder agregar na vida das mulheres, diretamente. Isso é tão importante, não é? Quando nós conseguimos e transmitimos aquilo que sabemos para as outras pessoas, nós sempre acabamos por ficar melhores, não é? Porque é um bocadinho de nós que vai com cada uma, não é? Exatamente. Quando eu comecei a ensinar, quando eu comecei a dar formação, eu tive que fazer todo um preparo, tive que estudar bastante, tive que preparar o material, mas a experiência de ensinar é muito gratificante, porque eu aprendo, eu consigo ali, eu aprendo com elas, eu fico melhor ainda no que eu faço. Quem dá formação, quem ensina vai entender o que eu tô falando. Quando você está ensinando a sua técnica, você consegue ainda ficar melhor ainda. Então, eu não retenho nada do que eu sei, eu ensino para elas tudo o que eu sei e eu me sinto muito melhor com isso. Eu me sinto melhor, eu sinto que a minha técnica, depois que eu comecei a dar formação, melhorou imenso, porque a gente acha que tá boa, mas a gente sempre é capaz de melhorar ainda mais. E as suas formações são de quanto em quanto tempo? Normalmente, a gente faz 2 vezes por mês com 2 alunas. Eu tento ir gerir os meus atendimentos e gerir as formações. E a gente tem conseguido fazer dessa maneira. Na primeira quinzena do mês e na última quinzena. Então, a gente está conseguindo gerir assim para não atrapalhar também nos meus atendimentos. Porque eu tenho muitas clientes. Então, são 2 dias que eu separo de formação que eu não consigo atender, não consigo fazer mais nada. Então, eu fico totalmente dedicada às formações. E no final do mês a mesma coisa. E tem corrido bem assim. E tendo essa agenda tão preenchida e ainda sendo mãe, como é que é? Ai, eu digo que... Uma aventura, não é? É uma aventura. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de novidade, eu gosto muito de ter a vida corrida, até porque eu sou um pouco ansiosa, então eu preciso mesmo que o meu dia seja assim preenchido, mas é um desafio. É um desafio porque para quem é muito perfeccionista com as coisas, eu quero que tudo corra bem. E às vezes quando eu não consigo, quando sai algo do meu controle, eu fico assim é algo que eu me sinto muito mal. Mas eu tento gerir da melhor maneira possível. Hoje em dia eu tenho ajuda, né? Hoje em dia eu tenho uma rede de apoio. Então eu consigo me dedicar mais ainda ao meu trabalho e mais ainda a minha filha, porque daí eu não fico tão sobrecarregada. Eu fazia tudo muito na correria. Era eu que levava a Lorena na escola, voltava para o estúdio para atender. Quando dava a hora, aquele horário de muito trânsito, eu tinha que largar tudo e ir buscar a Lorena. Eu precisava trabalhar, precisava ter o meu momento de qualidade com ela, então era muito complicado. Mas agora já está melhor. E também com o tempo a gente vai aprendendo a gerir ainda mais o tempo. Né? Todo momento que eu tô com a Lorena, eu tento fazer com que seja... Eu sempre falo isso para ela. Exatamente, eu falo para ela, filha, mais importante que quantidade de tempo é a qualidade. Então, hoje em dia a mamãe trabalha muito, a gente já não tem aquela quantidade de tempo, mas tudo que a gente faz é muito intenso, é com muito amor e hoje em dia é mais tranquilo. E conseguimos fazer, não é? Porque é importante a mulher também se sentir realizada, não só como mãe, porque nós fazemos muitas coisas, não é? Somos mãe, somos filhas, somos tanta coisa, não é? Mas quando nós conseguimos ali equilibrar as coisas, também estamos a transmitir para os nossos filhos que estamos bem, Exato. Não é? E que estamos felizes e que também acabamos por ser um grande exemplo. Isso traz muita responsabilidade. A Lorena... Ela falou assim pra mim uma vez. Ela falou assim, mamãe, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Ela falou assim, eu quero fazer sobrancelha, eu quero ter o cabelo igual ao seu, eu quero... E
de acordo com que ela vai crescendo, eu sinto que cada vez mais ela tem esse desejo. Isso desperta em mim uma responsabilidade muito maior, porque enquanto mãe, eu já preciso dar esse exemplo para ela. Mas ela tem desenvolvido ainda mais esse desejo, essa admiração. Então, eu preciso cada vez mais e tento mostrar para ela que a mãe dela não depende de ninguém, que a mãe dela é muito trabalhadora, que a mãe dela conquista as coisas por mérito próprio. Então, eu tento sempre mostrar para ela esses valores que eu acho muito importante. E a Lorena tem 10 anos e de tanto me ver arranjando sobrancelha, ela já sabe enrolar a linha na mão e puxar pelinhos. E eu nunca ensinei nada para ela, ela já sabe. Não sei se vai seguir aí o mesmo caminho que a mãe, mas ela já tem esse olharzinho assim bem... Ela é bem observadora. Isso deixa-nos muito felizes, não é? Quando eu fico muito feliz. Os nossos filhos bem e que eles olham para nós e nos veem bem também. Falando um pouquinho ainda mais acerca dos procedimentos, há um procedimento que se chama henna, não é? Isso. Fala-nos um pouquinho sobre isso. Sim, a henna, como eu falei, ela é um produto, ela é mais natural, né? Ela é mais natural. É feito um preparo da henna antes de fazer a aplicação nas sobrancelhas. E é algo que está bem popular aqui em Portugal. Muitas pessoas hoje em dia têm... A gente fala no Brasil henna e aqui fala henna. Exato. Mas está cada vez mais popular aqui em Portugal. E é isso que eu dou... eu dou formação disso lá no meu estúdio, que é a formação de design de sobrancelhas com henna, que é a aplicação, que é o Elite Brows. Ok. Então, eu ensino essa técnica. É exatamente essa técnica que eu ensino. Então, eu digo que isso daí é a base, esse procedimento é a base para quem deseja entrar nesse mundo das sobrancelhas, né? Eu digo para minhas alunas, olha, se vocês dominarem essa técnica, vocês irão ganhar dinheiro, vocês irão ser reconhecidas, porque dá pra gente... É diferente de um design normal. Eu trabalho com design personalizado, eu faço um design, faço ali um acabamento com um lápis dermatográfico, deixo a pessoa sair do estúdio bem, com as sobrancelhas bem lindas, mas a henna, ela dá esse efeito mais duradouro, desse design mais definido, desse design mais tchanã. Exatamente. E há pouco a Tayla falou acerca disso e eu achava que eram diferentes. A henna e a henna, afinal, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, mas como uma senhora nunca sai do salto, não é? E a nossa querida Tayla deu a volta à situação e falou muito bem, não é? Sobre isto. Mas também falou há pouco acerca de outra parte das sobrancelhas, que de brown, qualquer coisa. A Brow Lamination. Eu e os nomes somos fantásticos. Como é que disse? A Brow Lamination. E isso é o quê? É uma técnica de laminação nas sobrancelhas. Eu confesso que quando surgiu essa técnica, eu julguei muito essa técnica, porque lá fora, as gringas, né, que faziam essa técnica, que é fazer aquelas sobrancelhas arrepiadas para cima. E quando eu vi aquilo, eu assustei um pouco, julguei, achei feio. Só que depois, quando eu entendi a finalidade, quando eu aprendi a fazer essa técnica, quando eu fui pesquisar, eu confesso que entrou no meu coração. Então, hoje em dia, eu sou apaixonada pela Brow Lamination, porque a finalidade da Brow Lamination é deixar as sobrancelhas com um aspecto mais natural, com um aspecto mais volumoso, com um aspecto mais arrumadinho. E a questão de ser arrepiado, a gente pode ali equilibrar isso. Então, tem mulheres que fazem essas sobrancelhas bem arrepiadas. Eu, particularmente, não gosto muito, mas é uma questão de gosto. Eu gosto de uma sobrancelha mais pro sentido do pelo, arrepiada na mesma, laminada para cima, bem bonita, mas eu gosto das sobrancelhas assim mais pro sentido do pelo, que dá um aspecto mais natural. Porque muitas vezes nós gostamos e gostamos de ver, também depende dos gostos, mas a sobrancelha mais penteadinha, não é? Exato. Eu cresci vendo a minha mãe pentear as sobrancelhas, porque ela tem aqueles pelos assim grossos e compridos, então toda vez que ela ia sair eu via minha mãe na frente do espelho penteando as sobrancelhas. E essa técnica é incrível, por quê? Porque ela lamina mesmo os pelos e fica no sítio que a gente colocar, para a direção que a gente colocar, as sobrancelhas ficam. Então você só precisa de uma escovinha, é o que eu digo, quando você faz Brow Lamination, você precisa ter esse cuidado de pentear as sobrancelhas todos os dias. Mas é algo muito simples. Levantou de manhã cedo, vai ali lavar os dentes, pega a escovinha, penteia, pronto, tem sobrancelha bonita pro dia inteiro.
Então eu gosto muito dessa técnica. Tem pessoas que vêm com as sobrancelhas com crescimento do pelo para baixo, então eu consigo colocar essa sobrancelha mais para cima, pro lado que fica melhor. Tem gente que tem a sobrancelha muito fininha e recorre à brow lamination e ela fica com aspecto de mais grossa sobrancelha. Então é tudo ali um procedimento que vai trazer essa naturalidade, porque o procedimento é feito com os próprios fios das sobrancelhas, então é incrível. E falando um pouquinho também acerca de alguns dos serviços que tem também no seu estúdio, podemos falar também acerca da remoção das tatuagens que falou há pouco. Muita gente recorre a remover as tatuagens. Muita gente recorre a remover as tatuagens, porque a tatuagem é feita ali em um período da nossa vida, da vida das pessoas, onde marcam, né? E elas querem eternizar ali aquele momento na pele. Só que o tempo passa e às vezes não passa a não fazer mais sentido, então elas recorrem à remoção. E tem muitas pessoas que removem ali o nome do ex, as iniciais. Tem pessoas que é mesmo uma tatuagem que já não faz mesmo sentido. Então elas falam pra mim, Tara, mas nossa, remoção. Eu falo, gente, remoção é uma aliada. Ainda bem que existe. Sim. Se você tem algo que já não faz mais sentido pra você, se você tem algo mais que não te diz nada sobre aquilo, você tem essa solução que é a remoção de tatuagem. Você tem a oportunidade de poder remover, de poder renovar. Então a remoção é um procedimento que só veio para agregar. Porque a tatuagem é feita na parte mais profunda da pele, não é? E como é que como é que vocês fazem para poder remover? Porque não é como a micropigmentação, que é mais superficial, não é? Exatamente. Como a tatuagem ela é um procedimento que é feito mais fundo, então requer mais sessões. Em alguns casos, nunca vai sair 100%. Sempre ali vai desfazer aquilo que está ali, mas vai ficar uma leve sombra. Mas, normalmente, quando as pessoas vêm remover uma tatuagem grande, elas fazem a remoção e, posteriormente, elas fazem um novo desenho em cima, uma nova tatuagem em cima para poder cobrir, para dar um novo sentido àquilo. Então... E é saudável para a pele remover uma tatuagem e colocar outra por cima? Fazendo da maneira correta, não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum problema. Só que precisa ser um laser específico, a técnica, o profissional que for realizar essa técnica de remoção precisa saber bem, estudar sobre a pele, entender o processo. Após a remoção, tem alguns cuidados que a pessoa precisa ter para poder manter a saúde dessa pele. Então, é algo assim que precisa ser em um profissional bem qualificado, que vai te dar todas as orientações. Feito isso, não tem problema. Após a remoção das tatuagens, quais são os cuidados que é necessário ter? É preciso passar um creme cicatrizante. Ela vai com uma película para casa para poder Aí já proteger. É diferente, né? Porque aqui na micropigmentação há pouco falou que não seria, não aconselha, porque acaba por fazer sozinho quase. Exatamente, porque como é um procedimento mais fundo, então é preciso fazer esse tratamento, é preciso fazer esse pós bem feito, porque a nossa pele é um pouco mais agressiva. A micropigmentação de sobrancelhas, por exemplo, não é tão agressivo. Então, não deixa de ser, mas não é tão agressivo. Sendo feito, sendo implantado da maneira correta, é super tranquilo. Agora, a tatuagem não. A tatuagem é um laser, é um pouquinho indolor. Então, é preciso sim fazer um pós bem feito, com um creme específico, para poder garantir a cicatrização desse procedimento. E que mais cuidados é que é necessário ter? Fazer a limpeza desse procedimento e no mais é isso. E, por exemplo, eu acho que também é capaz de depender um pouco do local onde ela está feita a tatuagem. Mas é necessário também, por exemplo, não apanhar sol nessas alturas? Os primeiros 2 dias é muito importante não apanhar sol, evitar aí esse contato com água de mar, água de piscina, para não dar infecção. Então, por isso que às vezes a maioria das pessoas recorre a esse procedimento no inverno, para que elas não precisam ficar privadas dessas coisas. E fazer uma tatuagem é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, não é? Porque depois o remover, como disse há pouco, por vezes pode não ficar exatamente a pele conforme nós tínhamos antes. Exatamente. E isso, por exemplo, é consoante o tempo que a pessoa fica com a tatuagem
O facto de muitas vezes a pele não ficar como estava antes, ou tem simplesmente a ver com o facto de se fazer uma tatuagem ser mesmo assim? É mais sobre a profundidade. É mais sobre a profundidade. E até a remoção, ela influencia nisso. Se tem tatuagem que é tão profunda que ela fica com relevo na pele. Você passa a mão, ela tá ali com relevo. Essa tatuagem, ela vai ser um pouquinho mais dolorosa para poder remover. Essa tatuagem, ela vai levar um pouquinho mais de tempo para poder ser removida. Então, a questão da aplicação, do modo como é feito, isso influencia diretamente na remoção. E uma curiosidade minha, por vezes nós vemos tatuagens com várias cores, não é? Sim. Essas cores influenciam também quando é necessário remover ou não tem nada a ver? Muitas vezes nós vemos, não sei se é o preto, se é o azul escuro, não sei muito bem qual é a cor exata que se usa normalmente, se aquilo é preto, se aquilo é azul escuro, mas depois muitas vezes nós já vemos várias pessoas com tatuagens que implica várias cores, com inúmeros desenhos, seja lá o que for, mas é fácil depois remover. A cor tem alguma coisa a ver depois na fase de remover a tatuagem ou não? A cor influencia sim. A tatuagem preta, ela sai mais tranquilamente e não é tanto indolor assim. Agora a tatuagem colorida não é preto, colorido. Aí a pessoa já vai sentir um pouquinho mais, já vai ter o laser já não lê tão bem quanto a tatuagem preta. Então a tatuagem colorida ela leva um pouquinho mais de tempo para ser removida porque o laser se adapta melhor à cor preta. De todos os serviços que dispõe no seu estabelecimento, acha que falta mais alguma coisa lá? Eu tenho esse desejo de agregar mais serviços, né? A gente tem o procedimento... Eu tenho 2 pessoas que prestam serviço, além desses serviços fixos que a gente tem no estúdio, eu tenho 2 pessoas que vai, através de marcação, realizar o procedimento de extensão com pestanas e unhas. Mas, além desses procedimentos, eu tenho vontade, sim, de agregar mais alguns serviços, mas a gente está aí vendo tudo certinho. Em um futuro não tão distante, eu vou estar com um espaço maior, então eu vou conseguir colocar esses procedimentos que eu acho que vai fazer toda a diferença no atendimento. Por que é necessário a extensão das pestanas? A extensão de pestanas é um facilitador da nossa vida. Quando a gente faz as pestanas, eu acho que a gente muda logo o nosso olhar, a gente fica com um olhar mais marcante. Quando a gente faz extensão de pestana, a gente não sente tanta necessidade de fazer uma maquiagem. Eu digo que é o combo perfeito. Se você tem uma sobrancelha com micropigmentação, você tem extensão de pestanas e uma micropigmentação labial, você já acorda pronta. Você já acorda praticamente pronta, porque você já está ali com seus traços marcados, já está ali com seus traços definidos. Então, a extensão de pestana, ela proporciona essa facilidade no nosso dia a dia. Você precisa manter uma manutenção, fazer uma manutenção, você precisa ter uma escovinha ali perto de você. Eu digo que quem tem extensão de pestana precisa ter sempre uma escovinha na bolsa para poder pentear, colocar tudo no sítio. Então eu acho que esses procedimentos eles vêm realmente para facilitar a nossa vida, para deixar a gente com esse aspecto de mulheres mais arrumadas, de mulheres mais cuidadas. E quando nós pensamos isso, acho muito engraçado estar a ouvir a Thalia, porque há pouco acabou de dizer, e quando eu estiver num espaço maior, portanto, está sempre a pensar em crescer, Thalia. Sempre. É importante estarmos sempre a crescer. É muito importante. Eu digo que quando a gente estagna, quando a gente para de sonhar, quando a gente para de almejar, eu acho que isso faz mal para nós mesmos. E muitas das vezes a gente não está atento a isso. Você pode parar para ver que quando uma pessoa ela não cresce, quando uma pessoa ela não rompe, quando ela não faz nada de útil, ela própria se sente muito mal. E eu sou assim. Então eu digo que eu sempre gosto de observar o meu processo anual. Eu fico observando ano passado o que eu fiz. Eu me avalio dessa forma. Eu penso comigo, ano passado eu visitei algum país. Ano passado, o que eu fiz para o meu estúdio? Eu fiz alguma formação? Então eu gosto de avaliar dessa maneira. Esse ano eu já tenho conquistado coisas. Então, a minha listinha de metas eu já estou riscando. Esse ano eu já fiz isso, eu já comprei isso, eu já coloquei isso no meu estúdio, mas eu já estou enxergando ano que vem, onde eu quero estar, o que eu já planejei. Então,
Eu confesso que já teve anos que eu pensei, poxa, eu não fiz tanta coisa assim. E eu fico um pouco frustrada, mas isso me motiva a fazer melhor. Porque eu digo sempre que uma pessoa muda muito em um ano. Tanto sobre o que pensa, tanto sobre coisas que você conquista. E em um ano pode acontecer muita coisa. Parece que é muito tempo, mas não. Então você tem ali 12 meses para você poder conquistar suas coisas, para você poder evoluir. E eu gosto de pensar assim. E é importante nós olharmos para, e também temos como referência outras mulheres, outras pessoas também de sucesso. Sim, isso é muito importante. Eu digo que eu tenho pessoas que eu olho, que eu acompanho e eu me inspiro. A gente precisa, sim, ter pessoas que nos inspiram. Porque a gente tem que sempre estar visando pessoas que estão onde a gente quer estar. Então a gente não é olhar com inveja, mas é olhar com um olhar de inspiração. Poxa, fulano tá ali, eu também posso. Se fulano conseguiu isso, não, eu também sou capaz. Mas é algo que eu tenho dentro de mim. E se inspirar é muito importante, mas eu preciso estar atenta ao meu processo. Porque se a pessoa está onde está, ela não teve a mesma realidade que a minha. Então eu preciso estar atenta ao meu processo. E isso dá muito certo para mim, porque eu consigo ver a vitória das pessoas, eu consigo ver as pessoas rompendo, só que eu fico muito pensativa sobre mim, sobre o meu processo. Eu dou muito valor às minhas conquistas, às minhas pequenas conquistas, que hoje, para mim é muito, talvez para os olhos das outras pessoas pode ser pouco. Mas eu dou muito valor às minhas pequenas conquistas e eu sei que isso é uma escadinha. A gente vai saindo do pouco até ir para o muito. Então, a partir do momento que você é grato com suas pequenas conquistas, com as pequenas coisas que você consegue, então, você está indo no caminho certo para ir para o muito. Para entrar em contato consigo, Tayla, como é que podemos fazer? Através do Instagram, que é a minha principal rede social, que é Tayla Lompa Studio. Então, para quem desejar, está indo até o estúdio, fazendo procedimentos. Na bio do Instagram tem um link do WhatsApp. Vai estar falando com a Pri, provavelmente. Então, pode estar fazendo a marcação. A gente tem lá nos nossos destaques, tem todos os nossos procedimentos. E a pessoa pode estar entrando no Instagram para poder ver os procedimentos que a gente tem disponível e estar fazendo a marcação e indo até o estúdio. A gente trabalha de segunda a sábado, das 9 às 18. E é isso, estou pronta para receber vocês. E um convite, por que temos que ir ao estúdio da Tayla? Vocês têm que ir ao meu estúdio porque é um lugar muito abençoado, é um lugar que tem uma energia incrível. Eu vou estar lá disponível para atender vocês, porque sou uma pessoa completamente apaixonada pelo que eu faço. Quem já teve a oportunidade de fazer algum procedimento comigo sabe o quanto eu gosto da minha área, o quanto eu gosto do que eu faço tudo com muito amor, faço tudo com muito carinho. Então, se você deseja ter uma sobrancelha incrível, você pode estar indo até o estúdio, ao meu estúdio, para estar sendo recebido por mim, e eu tenho certeza que vai sair muito satisfeito. Tayla, foi um gosto conhecê-la. Ai, obrigada. E creio que a nossa audiência também gostou muito de conhecer e a sua força e a sua vitalidade e a sua forma de ver a vida, creio que a levará muito longe. Por isso, possivelmente, vamos tê-la cá mais vezes, não acha? Ah, com certeza. Eu gosto, sim, nós com certeza. Podemos conversar e conhecer mais, Sim. não é, as coisas. E também, sempre que quiser vir, nós temos muito gosto em recebê-la. Ai, fico muito feliz. Eu que agradeço pelo convite. E sempre que eu puder, eu vou estar vindo aqui, sim. E eu espero que você tenha gostado aqui do nosso programa. Nós adoramos a sua companhia desse lado. Aprendemos muitas coisas hoje com a Tayla. Conhecemos também um pouquinho a sua história, tudo aquilo que envolve, tudo aquilo que faz ela ser uma mulher, uma empreendedora de sucesso. Você também pode estar aqui no programa do Manhãs e pode sempre entrar em contato connosco através do nosso e-mail, contacto telefónico ou mesmo através de mensagem privada no Facebook. Se o seu projeto é importante para si, também é importante para nós. Para si que nos acompanhou pela primeira vez, eu espero que tenha gostado de estar connosco. Nós gostamos muito da sua companhia aí desse lado. Para si que é a nossa companhia habitual, um beijinho muito grande. Gostamos muito de estar consigo, de fazer parte do seu dia. E lembre-se sempre que nós existimos porque você está aí desse lado. Eu conto consigo, toda a equipa do Manhãs conta consigo no próximo programa. Um beijinho muito grande. Tchau, tchau. Até lá.